Boa tarde, está no ar mais um Direto da Redação aqui pela TV Grande ABC, canal 3 da NET, distribuição da NET aqui em São Caetano, pelo Facebook e pelo Instagram também, ou seja, para todos os gostos, para todas as plataformas convencionais e digitais, como eu sempre digo, não dá para ficar sem assistir. Tá no carro? Só se você estiver de Uber, só se você estiver no aplicativo, no táxi, você consegue assistir. Se estiver dirigindo, não cometa essa loucura. Hoje tem que tomar até cuidado com o que eu falar, que senão eu posso sair daqui algemado pela Polícia do Exército, cara. Tomar cuidado aqui com as palavras aqui. Nossos convidados de hoje, Tenente Coronel Fábio Rodrigo de Assis, chefe de seção de tiros de guerra da 2ª Região Militar. Subtenente Alexandro Messias, que se escreve com X, mas se fala Alexandro Messias de Oliveira, chefe de instrução do tiro de guerra de São Caetano, e subtenente Cristiano Salles da Silva, chefe de instrução do tiro de guerra de Santo André. Sejam todos bem-vindos, senhores. Obrigado pela visita. Muito obrigado, senhor. Acho que agradeço o convite, senhor. Obrigado. Vou começar com patente mais alta, mas senão eu vou sair daqui algemado. Se eu colocar vocês para falar primeiro, o Tenente Coronel me coloca na algema que me leva embora. Tenente Coronel de Assis, qual que é a obrigação do comando para com os tiros de guerra? Então, o comando da 2ª Região Militar, representado pela seção de tiros de guerra, é responsável por coordenar todas as ações que envolvem os 76 tiros de guerra espalhados no estado de São Paulo. E eu, como chefe dessa seção, emito diretrizes, de acordo com orientações do comando, para que todos esses tiros de guerra sigam essas diretrizes e, ao mesmo tempo, recebam as demandas oriundas desses tiros de guerra, dos chefes de instrução, para que a gente possa alinhar o pensamento e cumprir a missão institucional dos tiros de guerra. Qual é o trabalho do tiro de guerra aí? Faço a pergunta para os três, fica à vontade aí. Qual que é o trabalho, o primeiro trabalho do tiro de guerra? A primeira diretriz, qual que é a função do tiro de guerra? O tiro de guerra acaba tendo uma função dupla, né? Ele tem uma função que é bem focada naquilo que o Exército, preconiza, que é a formação de reserva, e também tem uma função no compromisso com o município, que é a parte de civismo, cidadania e assistência social naquilo que a gente pode operar. Então tem essa dupla função aí, podemos dizer. Então, puxa, aqui, civismo, cidadania, sério? Poder Público, vocês têm ideia disso? Vocês sabiam disso? Civismo? Se é que existe isso ainda hoje em dia, né? Porque eu falava aqui nos bastidores com o Tenente Coronel, eu estudei na época em escola pública, na época onde existia Educação Moral e Cívica e o SPB. Hoje, duas disciplinas extintas. Lá eu aprendi o que é civismo. Hoje, se você perguntar o que acontece no dia 7 de setembro e 15 de novembro, sei lá, se algum jovem vai saber responder. Onde se perdeu na educação? Em algum momento, durante esse período, a gente percebe que houve uma falta de intensificação desse estudo, dessa divulgação de princípios e valores tão importantes para a sociedade, talvez em escolas, talvez em alguma área da sociedade em que fez com que nossos cidadãos, a sociedade perdesse essa vontade, esse sentimento de patriotismo, mas que ao mesmo tempo isso é contornado e apresentado de uma forma bem natural nos tiros de guerra, por meio da instrução militar, onde o próprio atirador, o cidadão, ele consegue assimilar esses valores por meio da instrução militar. Ele, com certeza, ao final do ano, ele é entregue à sociedade, às famílias, com um aprendizado muito grande nessa área, onde a gente pode citar o exemplo de várias empresas que chegam até os tiros de guerra para recrutar esses cidadãos que estão sendo muito bem formados e entregues à sociedade. Subtenente Cristiano, mais do que formar atiradores e instruir quanto às diretrizes do Exército, é formar cidadãos também? É uma obrigação do tiro de guerra ou do Exército Brasileiro? Com certeza. A formação do nosso atirador, ela engloba a formação militar, as coisas que ele tem que aprender para desempenhar sua função no âmbito do Exército Brasileiro, mas também, dentro dessa formação, ele recebe informações e instruções voltados à cidadania. Tanto é que o tiro de guerra ele é uma escola de civismo e cidadania. E
por fim, complementando o que o Coronel de Assis falou, o atirador ele acaba se tornando um vetor na sociedade, porque todos esses valores ele acaba passando para os seus colegas de faculdade, de trabalho, né, que eles trabalham e estudam, e com isso ele faz essa divulgação dessa informação e dessa gama de conhecimentos que ele recebe ali dentro do tiro de guerra. Por isso que é uma escola de civismo e cidadania. Falava aqui nos bastidores também, é um assunto que não tem como a gente deixar de pautar, sobre o coronavírus. Em virtude de planejamento, de estratégia militar, pouco pode se falar. Mas, Tenente Coronel, o que o comando do Exército tem feito, pelo menos dentro dos seus quartéis, aí dentro dos seus espaços, em relação aos militares, aos soldados? O comando do Exército está muito preocupado com a situação do coronavírus e tem sido realizadas reuniões nesse sentido de prevenção do coronavírus no âmbito do público interno. E existem duas preocupações básicas nesse momento, que é a saúde física dos militares e bem como de seus familiares, e também a manutenção da operacionalidade da tropa, que está sob o comando do comandante do Exército. Então essas são as duas preocupações básicas nesse momento, além, é claro, da emissão de diretrizes e orientações no sentido da prevenção da propagação do coronavírus no âmbito do Exército. Então todas as atividades elas têm hoje uma série de restrições. Eu posso citar que as instituições militares elas estão sendo ministradas em locais de amplo ao céu aberto, ao céu aberto, não estão assim em locais fechados, e isso pode com certeza amenizar a propagação do vírus, do coronavírus. Então a preocupação é muito grande e as medidas estão sendo tomadas para evitar essa propagação. E além disso também, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos escrever, né, preencher um formulário. Devem nos escrever, e para que a gente possa transmitir ao Centro de Comunicação Social do Exército, que é o órgão que está centralizando todas as dúvidas nesse sentido, para que a gente possa explicar e passar as informações necessárias. Senhores, subtenentes, eu não sei se o período é o mesmo, mas eu acredito que sim. Inscrição para o tiro de guerra para homens que completam 18 anos em 2020, esse ano corrente, para servir em 2021 com 19 anos. Exato. Qual o período de inscrição? Já terminou? A partir do dia 1º de janeiro, agora com uma facilidade, é online, e é muito importante que, apesar, né, em alguns casos o pessoal faz aniversário depois do dia 30 de junho. É verdade. Mas o ideal é que se faça no primeiro semestre, até o final do primeiro semestre. Por quê? Porque a gente trabalha com calendário. Então, quem vai até quem consegue se alistar até o final do primeiro semestre, ele entra na seleção para o ano dele normal. A partir do dia 1º de julho, quem faz seu alistamento a partir do dia 1º de julho, ele vai passar a concorrer para servir só em 2022. Ele acaba tendo, para ele, um atraso, né? Ele poderia já colocar a situação dele em dia o mais rápido possível, tomar conhecimento o quanto antes, né? O calendário é o mesmo, subtenente Cristiano? Exatamente. O calendário é o mesmo, ele funciona para todos os tiros de guerra da 2ª Região Militar do Estado de São Paulo. Corporação, matrícula, 1º de março do corrente ano, e desligamento no dia 1º de dezembro, também do corrente ano. Então ele tem do dia 1º de março ao dia 30 de junho para se alistar. Não, esse é o período ano anterior. Do alistamento. O alistamento é o ano que ele completa 18 anos. O ano do exercício é o ano seguinte. O ano seguinte, que é o período de instruções, é de 1º de março a 1º de dezembro. Que aí praticamente 9 meses aí dentro do tiro de guerra. Exatamente. É uma pergunta que não estava aqui no script, mas eu tenho que fazer. Eu vejo muitas mulheres no Exército. Por que o tiro de guerra não recruta mulheres? Não vou usar preconceito nem discriminação, porque eu sei que não existe, porque o Exército tem mulheres.
Mas por que não abrir essa porta para as mulheres no tiro de guerra? A gente está aberto a essa inserção das mulheres, né, no tiro de guerra. Então, se não me engano, tem uma lei que está em tramitação e da inserção das mulheres, né, nos tiros de guerra, né, como uma possibilidade de cumprir o serviço militar obrigatório, não só em tiro de guerra. Uhum. E o Exército está acostumado a lidar com mulheres. Sim. Atualmente nós temos mulheres no Exército que ingressaram na nossa Academia Militar das Agulhas Negras, na escola preparatória e depois na Academia Militar das Agulhas Negras, e bem como na Escola de Formação Complementar do Exército e na Escola de Saúde do Exército. Então isso já é uma rotina nas Forças Armadas. Desde 1992 que as mulheres entraram por meio de concurso público no Exército, na Escola de Formação Complementar. E será um prazer recebê-las, né, cumprindo aí o serviço militar obrigatório. Então a gente está de braços abertos aí para que, né, futuramente a gente possa recebê-las aí em nossa incorporação. Senhores, vou pedir um segundinho da atenção de vocês. Você, telespectador, segura aí. A gente vai para um breve break comercial e já volto. Mas antes, peraí. Ô, Poder Público. Cara, tem que falar com o Exército para ele dar puxãozinho de orelha em vocês, porque vocês são incompetentes, cara. Cara, volta, cobra lá, coloca lá nas escolas, todo mundo enfileirado, mãozinha ali esticadinha, cantando o hino nacional de manhã. Volta lá, Educação Moral e Cívica, o SPB, mostrar para o cidadão que ele tem valor e que ele só vai ter valor se ele valorizar a pátria dele. Pátria amada Brasil. É simples assim. A gente já volta. Viaje mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Cara, com cuidado aqui para falar, viu? Nossos convidados de hoje no Diário da Redação, você acompanha pelo canal 3 da NET em São Caetano, TV Grande ABC, Facebook e Instagram. Nossos convidados, Tenente Coronel Fábio Rodrigo de Assis, chefe de seção de tiros de guerra da 2ª Região Militar, e os subtenentes Alexandro Messias de Oliveira, chefe de instrução do tiro de guerra de São Caetano, e Cristiano Salles da Silva, chefe de instrução do tiro de guerra de Santo André. Falávamos aqui nos bastidores, quem não pôde acompanhar, o Instagram estava e o Facebook também, porque eles ficam constantemente, mas o pessoal da TV convencional acompanhou. Senhores, bandeira nacional, um dos símbolos máximos da pátria. Fabricar fora dos padrões, rasgar e queimar. É comum? É normal? É aceitável? Na verdade, nem o descarte, né? Tudo isso daí é proibido, né? Existem os padrões que têm que ser estão estabelecidos em lei. É crime? Não chega a ser um crime, é contravenção, não é alguma coisa do gênero?
Vamos trabalhar no lado moral, vamos se apegar ao lado moral. É o maior símbolo que a gente tem. Aonde ela estiver chiada, em qualquer lugar do mundo, olhou, procurou, estou perdido, viu uma bandeira do Brasil, é brasileiro, tu sabe que ali tem um brasileiro. Ou uma representação brasileira. É um símbolo que é superior a todos os outros dentro da nação. É verdade, né? Sim, Onde você olhar que houver uma bandeira brasileira, você sabe que ali tem um brasileiro. Se não tem, passou um brasileiro por ali. Não importa o país. Tem que respeitar. Tanto é que na nossa farda existe a bandeira. Tem a bandeira do Brasil. É verdade. E há pouco tempo eu estive fora do Brasil representando o Exército numa missão na Etiópia. Que legal. O que os outros militares enxergam é a bandeira do Brasil. Sabe que você é um brasileiro pelo fato de você estar carregando no seu ombro uma bandeira. Então isso é muito importante. Que interessante. A gente deve ter esse respeito como símbolo máximo de nossa pátria. E até a gente estava conversando aqui durante o intervalo, que existe uma cerimônia no Exército, no Dia da Bandeira, onde a bandeira que é inservível para o ano de instrução, ela é incinerada pela praça mais distinta daquela OM. Ao meio-dia essa formatura é realizada, simbolizando aí a queima da bandeira como forma de apresentar esse símbolo nacional para todos da unidade ali e marcar aquele momento tão importante para os militares. 3 datas máximas a gente tem no ano praticamente relacionadas à pátria, né? 7 de setembro, o dia da independência, 15 de novembro, o dia da proclamação, e o dia 19 de novembro, o dia da bandeira. Eu acredito que muitos dos nossos novos estudantes sequer se deem conta disso. É triste. Vamos lá, vai. Os trabalhos sociais que são feitos, existe parceria entre os tiros de guerra ou não? Vocês fazem juntos? A gente sabe que a região do ABC ela é grande e às vezes trabalhar em conjunto, o resultado acaba surtindo mais efeito. Vocês trabalham juntos? Existe um cronograma ou são individuais? Ou existe, num caso de exceção, se unir para fazer um trabalho em conjunto em prol da região? Nesse caso, trabalhos sociais, como já foi dito antes, dentro de cada cidade existe seu acordo, seu convênio com o tiro de guerra e basicamente é feito ali naquela cidade, mas claro, pode acontecer de ter um trabalho em conjunto, mas tudo isso tem que ser planejado, tem que haver um planejamento antes. O que acontece são instruções militares, com mais frequência, que os 3 tiros de guerra eles podem se juntar pela proximidade também, aproveitando o espaço de um campo de instrução ou o espaço de um stand para realizar seus exercícios. E aí na área de instrução militar, essa coordenação é mais fácil. Mas pode acontecer sim, claro, desde que planejado, existe planejamento com uma certa antecedência. Tenente Coronel, aquele que está irregular, aquele que não se alistou, que sequer deu atenção, quais as implicações que ele vai sofrer, quais as restrições que ele vai sofrer? Bom, basicamente, além da multa que ele recebe, ele fica impedido, aquele cidadão fica impedido de obtenção do passaporte, de obter o passaporte, bem como renová-lo, de matricular-se numa escola pública, bem como de exercer o cargo, uma função numa empresa pública oficial, e dentre outros, prestar concurso público, e por aí vai. Título de eleitor. Exatamente, retirar o título de eleitor e outras tantas restrições que esse cidadão vai carregar ao longo da vida. Ele só não vai preso? Não, nesse caso ele não vai preso, mas recebe a multa e ele fica preso, então, na sua vidinha ali, que ele não vai conseguir exercer nada. Ele não deixa de ficar preso na sua vida, no seu espaço ali, sem poder ter esse privilégio que os outros vão ter por estar em dia com o serviço militar obrigatório. Qual o caminho a ser trilhado para o jovem que ingressa no tiro de guerra e pretende seguir carreira no Exército? A gente sabe que tiro de guerra é tiro de guerra, Exército, apesar de terem
o mesmo âmbito, a responsabilidade, o comandante ele acaba vindo do Exército, mas qual que é a diferença? É fácil, pode-se entrar para o tiro de guerra e seguir carreira no Exército? É possível? Não numa continuidade. O tiro de guerra é específico. O tiro de guerra, na verdade, desse convênio, ele contempla o município e o munícipe. Por quê? Porque o munícipe ele teria que fazer o alistamento na junta de serviço militar e provavelmente, né, ele ia concorrer à seleção e talvez ele tivesse que servir numa unidade militar da ativa. Então, na unidade militar da ativa, o serviço militar ele é distinto do tiro de guerra. Lá, ele exige uma exclusividade de dedicação de tempo. É integral. Então, aí abriria a mão do tiro de guerra? Ele não precisaria Não, cumprir? aí se não existe o tiro de guerra, ele Na região dele, se não houver tiro de guerra... ele vai ter que concorrer a uma unidade militar mais próxima. Perfeito. Mais próxima da cidade. Então ele vai ter que sair, o deslocamento para ele cumprir o serviço militar vai ser maior, a dedicação vai ser exclusiva, né? Mas a chance de ele seguir carreira no Exército é mais efetiva do que o tiro de guerra, que ele não vai seguir carreira no Exército. Também, mas também lá é limitado. O serviço militar obrigatório, ele limita. Ele pode até te dar uma possibilidade, dependente do tiro de guerra, né? Fora do tiro de guerra, na unidade militar da ativa, ele possibilita que você consiga ficar até 8 anos no Exército, não mais que isso. Para seguir carreira, passar lá todo o tempo, né, só trabalhando no Exército, é necessário que se ingresse através de concurso. Então tem uma série de concursos dentro da previsão da carreira militar, né, dentro da sua hierarquia, na carreira dos oficiais ou na carreira das praças, que são a divisão hierárquica que o Exército tem, né, ele tem essa possibilidade. São vários concursos, se a gente for listar todos aqui, talvez a gente ultrapasse. Então o ideal, a gente indica, é que acesse o site do Exército, www.eb.mil.br, e lá ele vai conseguir a informação sobre todas as formas de ingressar e seguir carreira no Exército. Tenente Coronel, idade mínima para 18 entrar? anos. Menos que 18 não entra. Para concurso público, no caso da SpaceX, pode 17. sim entrar com menos de 18 anos, desde que tenha o ensino médio completo. Já entra como cadete? Não. Não. Ele, na verdade, houve uma mudança recente. Né? Ele, até pouco tempo atrás, ele cursava o primeiro ano em Campinas, onde era considerado aluno. E hoje em dia, já começa com o título de cadete, porém, ainda na escola preparatória. Então, é 1 ano em Campinas, sendo cadete, mais 4 anos na cidade de Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras. Resende no Rio de Janeiro. Resende no interior do Rio de Janeiro, na divisa com São Paulo. Interessante. É uma vida dedicada. Isso é para ser oficial combatente, de carreira. Né? No caso, para ser sargento, já é um pouco diferente. Houve também uma transformação recente no ingresso nas Forças Armadas, né? Onde algumas unidades do Exército Brasileiro estão fazendo a seleção, né, para o militar, e antes de comparecer à ESA, a Escola de Sargento das Armas, ele fica aquele ano ali tendo o serviço militar inicial, e depois ele vai para a ESA, onde ele vai exercer ali a função específica, após escolher a sua especialidade. Depois disso, ele se forma e também vai para o corpo de tropa, né, espalhado pelas organizações militares em todo o Brasil. Né, ser sargento de carreira do Exército. Bom, a gente está quase chegando ao final, mas tem 2 perguntinhas que eu não posso deixar de fazer. Uma para os 3 e uma para o Tenente Coronel. Primeiro, Tenente Coronel, ter um presidente, Jair Messias Bolsonaro, ex-capitão, é mais fácil para o Exército atuar ou não pesa em nada? Não, as Forças Armadas, elas estão prontas para cumprir as suas obrigações, as suas missões, inclusive está previsto no artigo 42 da nossa Constituição, né, que diz respeito à defesa externa, né, a garantia da lei e da ordem, né, e bem como o combate ao apoio em relação à defesa civil, né, calamidades. Então tem o braço forte e a mão amiga, e nós temos que estar prontos em qualquer momento para executar essas missões previstas nesse artigo da Constituição. Agora, é claro, você tem um presidente da República, que é o nosso chefe, né, e é o 01 da cadeia de comando, e nós temos que respeitar, independente do presidente que seja. Então, a ordem vai ser dada e a gente tem que cumprir. Né? Então, faz parte da nossa profissão. Independente do presidente, nós temos que cumprir
aquilo que está previsto na nossa Constituição. Ô 01, quem manda é você, hein? Ó, que moral, hein? Senhores, Brasil, numa possível guerra, ele entra para o fronte de batalha, ele entra para a retaguarda, ele entra como aliado. Como o Brasil e como os atiradores figurariam num cenário de guerra que o Brasil entrasse como aliado, por exemplo? O Brasil ele tem uma política externa que privilegia a diplomacia, né? Isso é constitucional. Então ele tenta resolver os seus conflitos de forma diplomática inicialmente. E numa situação de guerra, o Exército vai ser empregado de acordo com a ordem das autoridades e sempre em defesa dos interesses nacionais da população e tudo mais. E o tiro de guerra, né, o atirador, o tiro de guerra de forma reserva. Então o atirador ele é formado para ser uma reserva. Ele recebe instrução básica, não mais do que isso. E no caso de uma convocação, ele vai ser ainda treinado para ser empregado dentro de a sua especialidade da qual ele passar, né, depois desse treinamento. Então ele passa por um período de treinamento uma vez convocado. Subtenente Cristiano, difícil trabalhar no tiro de guerra de Santo André. A gente sabe, o tenente coronel me falou que são 100 atiradores aí por unidade, mas numa cidade tão grande, de dimensão, com bastante gente se alistando, escolher os 100 talvez mais preparados, é mais difícil? Não, pelo contrário, se torna até mais fácil. Na realidade, a nossa seleção que a gente faz é uma seleção democrática, né, que visa atender todos os setores ali da sociedade para dar oportunidades iguais para todos, para que eles tenham essa experiência, né? E pelo fato de Santo André ter uma população muito grande, são cerca de 6 a 7 mil alistados por ano e acabam servindo somente 100, né? E a grande maioria deles, Celso, são não voluntários. Não voluntários. Só que depois de uma semana de instrução no tiro de guerra, 90% já são voluntários. Que interessante. Isso tem acontecido sistematicamente, por quê? Porque ali eles conhecem, né, eles sentem amor pela instrução militar, pelas coisas da pátria. E até complementando aquela parte do concurso, né, do ingresso nas Forças Armadas, ali, através do concurso, no início do ano, somente 4 queriam fazer o concurso para essa. E agora já são 20. Ou seja, ali o tiro de guerra acaba sendo uma porta, né, de entrada para aquele jovem que ele não tem um norte definido ainda, ele não tem uma vocação, ele não tem uma carreira. Quando ele se vê de frente com aquela situação, que ele começa a vestir a farda, ele começa a cantar o hino nacional, ele começa a cantar o hino da bandeira, e ele acaba se vendo naquela situação para querer seguir a carreira nas Forças Armadas. A produção já me chamou a atenção. Acabou, galera. Ó, viu? Rapidinho, 25 minutos, passa voando, senhores. Obrigado. Então, até dia 30 de junho, alistamento militar para todos os tiros de guerra. Exatamente. Online. Então, isso, online. Online, né? Pode ser online. Na minha época era presencial, eu tinha que ir lá. É durante todo o ano, mas o ideal é que se faça até o dia 30 de junho, independente se faz aniversário só em dezembro. Mas faz até 30 de junho. A pessoa que está se alistando ela tem que ter muito cuidado com o preenchimento dos dados que ela está colocando ali naquela ficha que ele preenche, né? Existem muitos erros de escolaridade e de endereço. Maravilha. Então, tem muito cuidado. Senhores, obrigado pela visita. Vocês são demais. Vocês protegem o Brasil. Obrigado pela visita, obrigado pela entrevista. Sucesso para vocês. Graças. Obrigado. Bom, você que acompanhou direto da redação, tá aí um pouquinho de aula de civismo, do que é o exercício do militar, um pouquinho para conhecer o que eles fazem. Eles não defendem só o Brasil, não. Eles defendem a sua cidadania e a sua civilidade, se é que ainda existe esse termo no Brasil. Que pena. Para você que nos acompanhou, obrigado pela preferência, obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Tchau. Thank you.